Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo especial, irei homenagear o professor José Monir Nasser, que pode ser encontrado, suas palestras, suas conferências podem ser encontradas facilmente aqui no YouTube e em outros lugares. O professor Monir Nasser, ele, através belíssima, de um belíssimo trabalho chamado Expedições ao Mundo da Cultura, ele nos deixa um legado muito rico a respeito da alta cultura, da alta literatura, com fundamentos essenciais do que são os bens culturais. Então, nesse vídeo, eu vou comentar a respeito do que são bens culturais, segundo a sua visão, baseado em autores de grande importância, como T.S. Eliot, por exemplo, ou Werner Jäger, com a sua belíssima obra Paideia, onde ele nos apresenta, discute essa questão. Existe alta cultura? Existe baixa cultura? Como fica essa questão do relativismo cultural? Então, esse é um vídeo extremamente importante para todos aqueles que desejam entender um pouco melhor essas diferenças. Se existe alta cultura, se não existe, o que é baixa cultura, o que é a cultura kit, né? Algo que também é muito importante em qualquer formação artística, arquitetônica, de design, né? Enfim, mesmo que não seja dessas áreas, que você não seja dessas áreas, é importante conhecer esses fundamentos para melhor usufruir, para melhor conhecer os bens culturais legados por toda a humanidade. Então, o professor José Monir Nasser, ele faleceu em 2013 e autor do livro A Economia do Mais, né? Ele era economista, ele era formado em letras, era artista plástico, era pintor e ficou muito famoso no Brasil por causa do programa Expedições ao Mundo da Cultura. Então pode ser encontrado facilmente na internet. Então o seu trabalho ele é bem interessante, ele fala muito sobre filosofia, além dos grandes clássicos. E uma coisa muito importante para início de conversa, antes de eu apresentar o que é alta cultura, o que é baixa cultura, a definição do professor a respeito dos bens culturais, a importância dessa discussão para a educação. Então aqui vamos voltar em Aristóteles, o próprio professor nos coloca essa, essa questão dos grandes filósofos, especialmente Platão e Aristóteles, em que ele, inclusive em uma de suas aulas, de suas conferências sobre a metafísica de Aristóteles, que são horas e horas de conferência, ele nos deixa toda uma exposição sobre a metafísica aristotélica e, por consequência, uma ideia sobre conhecimento, uma ideia sobre educação e tudo que envolve, então, o ganho de mais experiência, de mais conhecimento. Então é importante lembrar o ato, né? Energia, atuação e atualização. E todos têm a potência de adquirirem conhecimentos, de se realizarem enquanto homem, enquanto pessoa que irá, através das potências, se tornar algo que ainda não é. Então a educação tem esse poder, né, de transformar uma pessoa que está em um determinado estágio inferior e levá-la até um estágio superior através da aquisição de conhecimentos. E essa aquisição de conhecimento, ela não é fácil, né? Ela exige esforço, exige tempo, exige dedicação, exige um investimento. Adquirir educação pode custar dinheiro ou não, depende, mas ela exige esforço, exige dedicação daquele que quer aprender, encontrando alguém que quer ensinar. Então, a educação já se forma basicamente por aí, né? Ela pode ser feita, obviamente,
por meio de instituições formais, mas especialmente pela formação clássica, né? Isso é o ponto que o professor nos coloca aqui, que o José Munir Nasser nos deixa. Então, a educação é um processo que visa transformar a potência, aquilo que pode ser, aquilo que pode vir a se transformar em ato plenamente, né? Então, essa ilustração, ela nos dá aqui muito bem essa ideia do que é potência. E é uma ilustração da própria educação, dessa potência de se educar. Uma semente por si só, ela não vai se transformar em árvore, ela precisa de uma série de elementos e trabalhados ao mesmo tempo, ao longo de um tempo, irá então produzir, desenvolver uma árvore, uma planta adulta. É necessário água, é necessário sol, é necessário uma condição do solo, uma condição saudável do solo para alimentar essa planta. É necessário que determinados animais, roedores, não destruam essa planta, não comam essa planta, para, enfim, ela se desenvolver. Então, existe uma série de processos, existe uma série de princípios que irão nortear a educação, sendo elas a vontade própria de aprender, a aquisição de uma boa literatura, né, estudar os clássicos e outras séries e outros elementos que vão então trazer toda essa potência para que nós consigamos nos instruir e subir o nível, né? Subir um degrau dentro do conhecimento humano, né? Algo que nós não tínhamos antes, nós passamos a ter. Então é muito importante uma pergunta, né? Como você distribui o seu tempo? Eu vejo muitos alunos, às vezes nós mesmos, nós perdemos muito tempo em atividades fúteis, inúteis, e nós vamos entender daqui a pouco nesses quadrantes, nesse quadrante que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Do que é alta cultura, do que é baixa cultura. Então, uma pessoa que fica muito tempo em jogos, em séries de televisão que não agregam nada, perdem seu tempo com atividades inúteis, obviamente ela está, não está contribuindo para uma aquisição de uma educação desejável. Então é necessário também que cada pessoa redistribua o seu tempo de forma a entender melhor como é possível ter ao mesmo tempo diversão, prazer, leitura séria, estudos sérios, leitura técnica, conhecimentos técnicos, conhecimentos do cotidiano e conhecimentos profundos a respeito de temas mais elevados. Então é disso que se trata. A educação passa por tudo isso, né? Por uma série de readequação que todas as pessoas, em maior ou menor grau na vida, vão procurar se entender dessa forma, né? Redistribuir o seu tempo à medida em que as etapas da vida vão se desenvolvendo. Obviamente, uma pessoa mais jovem, um adolescente, não tem as mesmas preocupações de um adulto. Então, o tempo, a distribuição do tempo de um jovem é diferente de um adulto. Mas às vezes não, né? Às vezes adultos ainda podem possuir uma mentalidade juvenil. Então, só para ilustrar, buscando as palestras de José Bonir Nasser, e especialmente a Paideia, onde ele comenta a obra de Werner Jäger, Paideia, a formação do homem grego, ele fala sobre o livro de Jó, onde ele cita a presença do monstro Behemoth e também do Leviatã, onde o Behemoth seria um monstro terrestre que representa a natureza, geradora da vida e da morte, com coisas boas e ruins. Nos dias de hoje, o professor ele ressalta isso, que há uma tendência
há no mundo atual, há uma tendência em considerar a natureza pelo ponto de vista de uma ecologia, um ecologismo, de um ambientalismo extremamente doentio, onde a natureza é divinizada, a natureza é sempre vista como algo bom. Obviamente, a natureza ela é boa, óbvio, isso é fundamental, todo mundo tem essa percepção. Mas o que ele quer dizer aqui é a percepção da natureza dentro do conhecimento da humanidade desde os tempos mais primórdios. A natureza ela é boa, obviamente, ela oferece a vida, as condições de vida para o ser humano e ela precisa estar em equilíbrio. Mas o que ele quer dizer aqui é que esse monstro Behemoth é a natureza que pode, ao mesmo tempo, nos dar fundamentos para a vida, o sol, a água, a chuva, o alimento, mas também é a mesma natureza que pode matar, que pode destruir através de desastres naturais, através de inundações, furacões, vulcões, ou até mesmo um meteoro, né? Que pode, é da natureza, né? Que pode cair a qualquer momento e matar a todos. Então, o Behemoth, né, o Leviatã, inclusive vemos aqui essa ilustração de William Blake, né, sobre esse tema, onde ele coloca o Behemoth como um hipopótamo, porque o hipopótamo é um animal selvagem, famoso pela sua agressividade e pela quantidade de vítimas humanas que, historicamente, o hipopótamo gera. Não é? Então, o Leviatã é um outro monstro bíblico famoso, que seria um monstro que se relaciona com a cultura humana. E esses dois monstros estão sempre em conflito, né, pela tradição. O Leviatã é um monstro marinho que representa a cultura e a civilização humana. Tudo aquilo que a natureza não produziu, a culinária, o ensino, as ciências, a literatura, ou seja, são conhecimentos, produções humanas, que não estão prontas da natureza, é uma criação humana. Tudo que o homem inventou e provoca interferências. Então, a agricultura, o cultivo dos campos é algo que provoca uma interferência na natureza selvagem. Então, existe sempre uma relação, muitas vezes conflituosa, entre esse Leviatã e entre o Behemoth. Né? Então, é uma explicação que cabe melhor ir lá no original, nas explicações originais do professor Monir Nasser. Mas o Leviatã também é a própria cultura do homem e faz bem ou mal a si mesmo. Por exemplo, uma organização humana, como um governo, um Estado, que se torna hostil às próprias pessoas. Uma ditadura totalitária, por exemplo, seria um grande Leviatã, não é? Que irá então dominar as massas, e isso não seria então um elemento positivo. Né? O Leviatã foi descrito, né, adotado, esse termo foi adotado pelo Thomas Hobbes para falar sobre aquele momento, né, do Estado absolutista, da forma da organização da sociedade, né, dentro da filosofia, da teoria política. Né? Então, o Leviatã tentando domar o Behemoth, né, ou seja, a cultura humana sempre tentando domar a natureza, né, o homem com seus projetos, uma hidrelétrica, manipulando as forças da natureza, mas o Behemoth sempre vai gerar uma reviravolta, algo que é muito maior do que o homem consegue controlar. Né? O próprio romantismo ele fala sobre isso, né? A pequenez do homem diante das forças da natureza. Né? Então, a natureza, nesse ponto, vai se revelar boa ou má, ao mesmo tempo que ela oferece a vida, ela oferece os animais, ela oferece os vegetais, o ar que a gente respira, a água, ela também pode ser má no sentido de nos retirar a vida com desastres e doenças, por exemplo. Pois bem, então o professor Nasser, ele continua a sua narração nos dizendo sobre Cícero, sobre o conceito de cultura relacionado ao cultivo dos campos,
aquela ideia, né, de se plantar e esperar uma colheita futura, algo bom, algo que irá sustentar a todos. Então a cultura se relaciona muito com isso. E o Behemoth são os próprios campos, a natureza que é então cultivada, enquanto que o Leviatã é a agricultura em si, ou seja, a manipulação do homem sobre a natureza. Né? Então, tornar férteis os campos. E aqui nós vemos os quadrantes dos bens culturais, onde ele se baseia nas obras de T.S. Eliot, Notas para uma Definição de Cultura, um livro muito importante, um belíssimo livro de T.S. Eliot. Se baseia em Werner Jäger, a obra A Paideia, Formação do Homem Grego, o Jan Huizinga, né, o grande medievalista, Ortega y Gasset, entre outros, para formar essa explicação genial a respeito dos bens culturais. Lembrando que, né, para o ouvinte, não é, né, obrigatório obviamente, concordar com o que está aqui ou não. Né? Eu estou expondo a forma como Monir Nasser nos coloca o que são bens culturais, e é importante observar, ver como que a definição de alta e baixa cultura vai além de relativismos, né? Vai além de explicações baratas e rasteiras, a coisa é muito mais complexa. Então é uma verdadeira defesa contra o relativismo. Existe aqui, por essa explicação que eu vou lá, uma alta cultura, existe uma baixa cultura, ou seja, aquilo que devemos buscar para nos elevarmos na aquisição de conhecimento, na aquisição de bons clássicos, de boa leitura, de uma boa formação. E essa boa formação está onde? Nos grandes exemplos da humanidade, nos grandes modelos da humanidade. Quem são os grandes modelos? Os grandes filósofos, as grandes religiões, os grandes escritores, ou seja, as grandes figuras, as grandes personalidades que sobreviveram ao teste do tempo. Né? Então ele apresenta aqui que os 4 conceitos de bens culturais não catalogam todas as manifestações culturais, mas é um parâmetro crítico para elas. Então aqui também é uma explicação que vai dar suporte ao, à crítica de arte. Né? Como se faz a crítica de arte? Ou uma forma de se pensar, de conduzir uma crítica artística. O que torna isso bom? O que torna aquilo ruim? Né? Evitar aquelas equivalências de tudo pode, tudo é arte, nada é arte. Isso pode ser respondido aqui, né, justamente nesse vídeo. No caso da literatura, seria a literatura ficcional, a poesia, a prosa e o teatro. Então ele trata, nesse caso, da literatura ficcional, os grandes romances, as epopeias, né? Enfim. Ele não está abrangendo livros técnicos, por exemplo. Então vamos lá. Esses quadrantes, né, eles funcionam da seguinte forma. Em primeiro lugar, né, nós temos aqui a herança erudita, no número 1. Vamos observar o que é o número 1. Herança erudita, forma complexa, conteúdo denso. O que seria isso? A forma complexa é a forma em si, né, da obra artística, da obra literária, que tem por si só diversos elementos visuais, gramaticais, né, cores, formas, e então vão nos dar uma série de parâmetros para então entender o conteúdo denso, ou seja, temas mais elevados. O que são esses temas mais elevados? A busca por Deus, alta cultura de elite, a elite no sentido intelectual, vale lembrar. Autores como Christopher Dawson, o próprio T.S. Eliot, eles nos falam sobre elite cultural, não é a elite que tem dinheiro, mas a elite que possui um intelecto mais avantajado.
e deixa grandes obras. Nós vemos que grandes artistas, grandes personalidades nem sempre morreram ricos, morreram pobres, na miséria, ou tiveram de grandes desastres na sua vida pessoal, não foram compreendidos no seu tempo. Né? Então vamos entender alta cultura de elite, elite nesse sentido de uma elite intelectual, que produz então conhecimentos e se preocupam com temas elevados, temas de uma nobreza maior, de uma grandeza maior, que então se configura como uma arte perene. Isso pode ser visto nas grandes religiões. As grandes religiões, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, sempre tratam de temas mais elevados, sobre a moral, sobre a vida, sobre a morte, sobre a justiça, sobre a beleza. Esses são temas elevados. Em T.S. Eliot, alta cultura tem origem nas religiões. É importante frisar isso. Então, existem autores que vão trazer referências para a formação dessa distinção entre alta cultura e baixa cultura. Então, mais exemplos: arte, arquitetura erudita, arquitetura clássica por si só, né? Os grandes tratadistas da história da arquitetura, os grandes artistas da linha do tempo, a filosofia, a grande filosofia, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? A história e cultura geral com recursos mais ou menos avançados e ricos. Óperas, sinfonias, arquitetura das catedrais. Imagina uma catedral gótica medieval. Ela é composta por diversos elementos. A alta cultura do conhecimento, as artes liberais, por exemplo, não só temas bíblicos, religiosos, e todo esse conjunto forma, então, uma alta arquitetura, uma alta cultura arquitetônica. As epopeias gregas, a Ilíada e Odisseia, elas são a matriz da literatura ocidental. As tragédias, as comédias gregas, o teatro do absurdo moderno, como ele coloca, né? Romances, etc. Os grandes romancistas da história, os grandes escritores, Shakespeare, Cervantes, né? Detalhes, elementos novos, né? Tudo isso também pode fazer parte, né? Porque cada geração, cada época histórica acrescenta mais uma página no conhecimento, né? Na discussão filosófica do homem através do tempo. A arquitetura tradicional, né? Baixo custo e boa estética, ela pode ter alto custo e boa estética? Pode, mas ela também pode ter um baixo custo, mas uma boa estética. Uma arquitetura que seja funcional e erudita, que seja rica, não só na sua forma, no seu material, nos seus ornamentos, mas erudita, mas ela também pode ser, ela não precisa ser rica nos seus materiais, mas apresentar uma boa estética. Isso também pode ser visto no quadrante 2, nós vamos ver. Por que nossas cidades são tão feias? Essa discussão também é muito importante. E a perocalha, né? Essa ideia, né, da perda da sensibilidade, da beleza. E se nos perguntarmos, né, o que nós vamos fazer praticamente com esses conhecimentos aqui, com essa ideia da beleza aplicada nessa herança erudita? Como que a herança erudita pode nos colocar numa discussão crítica nos dias de hoje? Em muitos pontos é por quê? Porque se tem uma perda, nós vamos ver aqui no quadrante 4, existe uma perda desses parâmetros mais eruditos, desses parâmetros mais elevados que vão trazer consequências nefastas, entre elas a feiura. Né? A arte erudita ela pode se alimentar do popular. Vamos pegar, por exemplo, Villa-Lobos, a música brasileira, os compositores românticos como Brahms, né, como que eles vão na cultura popular, na música folclórica do povo, que está ali no quadrante 2, eu vou explicar, e a partir disso trazer por uma forma rica, por uma forma complexa. Então aí nesse caso, né, nós temos temas
que são trabalhados de forma complexa como uma música erudita. E o tempo irá proteger o que é mais denso e complexo. Exige esforço motivacional e espiritual. Ou seja, não é fácil aprender. Né? Imaginem um estudante de piano clássico. Quantos anos são necessários de dedicação para estudar piano clássico? Exige tempo, existe esforço, e não é apenas um esforço físico, é um esforço motivacional, espiritual. É algo que também exige talento, mas vai também além do talento. Então não é fácil adquirir. É necessário fazer escolhas na vida, um tempo de leitura de um clássico ou tempo para assistir uma série inútil na Netflix. São escolhas da vida. Essas escolhas exigem um esforço motivacional. Então esse primeiro quadrante nos mostra como que a herança erudita se dá de forma complexa e conteúdo denso. Né? Uma música erudita, a música clássica, Bach, Mozart, né? Nos trazem formas complexas e conteúdos também densos, né? Na maioria das vezes. E depois nós temos o quadrante da herança popular. Nós vemos que o quadrante da herança popular está ao lado, né, ao lado esquerdo do quadrante 1. Né? Então, eles têm uma relação muito próxima entre si. O quadrante 2 se alimenta do 1 e o 1 também se alimenta do 2. O quadrante 2, a herança popular, se espelha no erudito. Então, consiste basicamente da forma simples, mas com conteúdo complexo. Ou seja, a forma simples é uma forma que vem do povo, que vem das raízes do povo, do folclore, por exemplo. Mas tratam de temas elevados. Né? São padrões eruditos. Os padrões eruditos geram as versões populares, originais e legítimas, aquelas manifestações populares originais, que miram temas elevados, mas executado de forma simples, vernacular, sem luxos ou recursos avançados. Imagine uma festa popular, uma festa na roça, que apesar da simplicidade dos recursos, dos materiais de uma comunidade pobre, mas né, sem nenhuma sofisticação, sem nenhum bem material mais elevado, consegue fazer festas e homenagens e ritos de uma forma erudita, porque espelha algo maior, algo superior. Né? Mirando então no quadrante 1. Então, quer dizer, não se trata aqui de bens materiais também, para se falar de temas mais elevados. Né? As nossas festas populares tradicionais, folclóricas, os teatros populares, os autos, que são encenações bíblicas, teatros de marionetes, a comédia dell'arte, que é algo extremamente popular, né, especialmente ali no século XVIII, né, ficou muito conhecido na época do período rococó, e a própria arquitetura tradicional, né, da experiência humana, arquitetura tradicional vernacular, né, e que aqui no caso, por exemplo, a arquitetura tradicional ela pode e ela nos mostra como que os conhecimentos levados, né, através de gerações e gerações, aquilo que funciona, aquilo que é bonito, aquilo que dá certo, que se adequa à sua região, sua localidade, mesmo com poucos recursos, com materiais mais simples, pode proporcionar uma boa arquitetura, um bom entendimento do que é arquitetar, né? Do que é um bom edifício de conforto, né? De cumprir a sua função como arquitetura. Então, a arquitetura popular, a arquitetura tradicional também está aqui no quadrante 2. É algo que não é afetado, não tem aquela afetação, aquela pretensão. E também não significa pobreza. Né? A pobreza é algo que se enquadra, pode se enquadrar no 2, mas ela também pode estar no 4. Né? Nós vamos ver aqui. A pobreza no sentido material, mas que pode ter aí a sua elevação
no conteúdo, né? O conteúdo então seria complexo. Então, formas simples, obras de arte que são artesanais, que não são sofisticadas na sua matéria-prima, mas que nos deixam conteúdos complexos, né? Por exemplo, um bom artesanato. Um artesanato popular, como encontramos muito aqui no Brasil, por exemplo. Um bom artesanato nos dá uma boa ideia da camada 2, assim mesmo como aquela música caipira, de raiz, né? Também ela é um espelho dessa herança popular de forma simples, né? Mas com um conteúdo complexo. Fala dos dramas da humanidade, do amor, da paixão, das tristezas. Né? Então, esse quadrante 2 ele é bem interessante. Então, nós já temos uma forma para entendermos não só a matéria-prima, mas entendermos o conteúdo. Uma obra de arte ela pode ser vista, pode ser lida, entendida dessa forma, do que ela é feita e o que ela comunica. Então, nós temos aqui um parâmetro para entendermos melhor. Agora vamos para o quadrante 3. A minha concepção é o mais complicado. Ele é o mais complicado e um dos mais comuns, especialmente nos dias de hoje, na cultura contemporânea, que vem com né, desde aí da Revolução Industrial, isso é muito discutido com o termo kit. Né? Então, o que seria essa subcultura de elite que tem uma forma complexa, porém um conteúdo simples? A forma complexa é, imagine uma obra de arte que tem uma execução muito bela, muito técnica, muito difícil, muito intrincada, com muitos detalhes, né? Enfim. Mas ela não nos diz nada. Ela é fútil, ela é rasa, ela é barata. Né? Imagina um filme de super-heróis, né? Um outro tipo de filme qualquer, que está recheado, repleto de efeitos especiais caríssimos, de última geração, mas a história do filme é uma porcaria. É um filme que não nos diz nada. Na verdade, é um entretenimento barato, rasteiro e superficial. Então, seria uma ideia próxima a isso também. Né? Um exemplo. Uma forma que é complexa, difícil de ser executada, rica muitas vezes, mas não nos transmite nada. Então, muitas obras de arte nos apresentam dessa forma, seja artes plásticas, pintura, escultura, música, arquitetura. Né? Tudo pode ser observado através desse ponto de vista aqui. Então, são aparências eruditas também, com conteúdo fútil ou raso. Algo que se diz pretensamente erudito, mas que não é. Né? Algo que simula uma erudição. Outro exemplo, imaginem uma escultura de um santo ou de Cristo, católica, muito bem feita, muito bem executada. O escultor domina muito bem a sua técnica, domina a anatomia do corpo humano, enfim. Mas ele acaba por apresentar uma imagem vulgar, uma imagem onde o Cristo, ou esse santo, ou esse personagem, ele se parece muito mais um super-herói cheio de músculos, com um exagero da forma, onde ele exagera na sua execução técnica, ele mostra muito mais um virtuosismo técnico e acaba comprometendo o conteúdo. Né? Então, quer dizer, aquela imagem que tem uma função votiva, uma essência sacra, ela acaba se desacralizando. Ela vai para um caminho vulgar, ela vai conversar com a obra de arte kit, né, com o falso, com o pretenso. Né? Então, esse é um tipo de exemplo. É comum nós vermos também na arquitetura. Igrejas que tentam ter uma arquitetura pujante, tentam emular uma arquitetura clássica, uma arquitetura medievalista, mas ela acaba sendo algo cenográfico. Né? Uma arquitetura cenográfica e esse tipo de arquitetura
vai conversar com o kit, vai conversar com o pastiche. Não é? Então, aquela ideia do pastiche, que é muito discutido pelo modernismo, sobre como um ataque, muitas vezes à arquitetura clássica, ela realmente acontece quando ela é feita dessa forma, quando ela está nesse quadrante terceiro, porque aquilo emula uma erudição, há um exagero da forma, de uma maneira desproporcional. Né? Então nós não conseguimos enxergar uma essência, nós não conseguimos enxergar uma naturalidade. Porém, não quer dizer que todas as obras que buscam referências clássicas, tradicionais, de estilos passados estejam nesse quadrante. Pelo contrário, pode estar no 1, pode estar no 2. Mas é um perigo, é um elemento crítico que se deve observar quando produzimos obras de arte, na pintura, na escultura, na arquitetura, na literatura. Será que não estamos exagerando na forma? Não estamos exagerando no estilo? Há realmente esse exagero? Porque se acontecer esse exagero, aí é necessária atenção, né, para que a nossa obra não caminhe para o vulgar, para o pastiche, para o kit, para o mau gosto. Então fica aqui um ponto importantíssimo de autocrítica, uma atenção aqui especial para isso. Isso é muito comum em arte ideológica. As ideologias, elas sempre buscam esses subterfúgios sofistas, que buscam enganar, arte de propaganda, o pseudo folclórico, o pseudo popular, são afetações gerais. O que é o pseudo folclórico? É aquele que quer fazer algo do quadrante 2, que é legítimo, que é popular, ele é autêntico, ele é popular, ele é vernacular, mas ele é pseudo, ele quer emular aquilo, ele está fingindo ser popular, está fingindo ser tradicional, está fingindo algo que ele não é. Então isso se torna algo afetado. Né? O que é uma afetação? É algo que não é espontâneo, algo que não é natural. Né? Nós vemos muitos artistas, por exemplo, no teatro, existem afetações. Você vê quando um artista de teatro, um ator, ele realmente tem um talento para aquilo, tem uma naturalidade de expressão, ou quando aquilo é algo forçado, é algo fingido. Né? Então, esse quadrante 3 trata muito disso, de uma pretensão, algo que não é. Então, por exemplo, o kit. O que é o kit? O kit, né, em formas gerais, não é o brega, né, mas é algo que se passa por erudito, que se passa por complexo, mas na verdade ele é uma cultura de massa, né? Ele faz parte dessa cultura de massa, facilmente vendável. Né? Sobre a cultura de massa, então aqui nós temos autores que são importantes, por exemplo, tanto ali como Ortega y Gasset, mas também aquela linha da escola de Frankfurt, né? Aquela linha marxista, que fala sobre a indústria cultural também. Esses temas são tratados por diversos espectros ali de filósofos, de pensadores. Então, o Kit faz parte dessa subcultura de elite. Ele está na indústria cultural. E lembrando que a indústria cultural, ela está em todos os quadrantes que nós vemos aqui. Existe uma indústria para a herança erudita, para a forma complexa, óbvio, não é? Nós podemos adquirir música clássica, isso é indústria cultural. Né? Podemos adquirir uma boa arquitetura, podemos adquirir conhecimentos das boas grandes obras de arte, né? Publicações, editoras. Né? Então isso é indústria cultural. Agora, a indústria cultural, ela fica muito, esse termo fica muito famoso, né? Por causa do quadrante 3 e do 4, que é essa subcultura de massa, né? De
que vende uma objetos artísticos, que vende músicas de baixo calão, né? Nós vamos ver aqui no quadrante 4. Então, a indústria cultural se beneficia muito do 3 e do 4, claro, mas ela trabalha em todos, né? A música popular também é contemplada pela indústria cultural. Então, o kit, né? Uma arquitetura kit, uma obra de arte kit, a moda pode ser kit, tudo pode ser, né? Dentro dos bens culturais. É aquilo que se passa por algo erudito, mas que acaba sendo aquilo que, né, muitas vezes podemos comparar com algo brega, né, com algo ali que não que está desajustado, né, se passa por alguma coisa. Seitas religiosas passageiras ou de moda. Nós vemos muito essas religiões esotéricas que nascem do dia para a noite, que são modinhas nas redes sociais e depois são esquecidas, né? Gurus que surgem todo dia, né? Então, essas seitas religiosas passageiras ou de moda, elas se contrapõem com as grandes religiões mais estáveis, que estão aí há milênios, como o judaísmo, como o cristianismo, como o hinduísmo, né? O shintoísmo, tal, o budismo, enfim. Mesmo que, é claro, essas seitas religiosas se alimentem das grandes religiões, mas nós vemos sempre algo do pseudo, do afetado, do kit, do falso. Muitos ritmos musicais populares também são pretensos, né? Algo que finge ser pseudo-popular. Por exemplo, grupos musicais que querem ser populares, que falam da música popular, por exemplo, música popular brasileira, mas na realidade não são populares, né? Ele é algo também falso, pretenso. Pode significar desprezo direto pela alta cultura, por inveja por não conseguir atingir temas elevados. Caminho para a decadência. Isso é muito comum também, que é o filistinismo. O que é o filistinismo? Ele é descrito por Etienne Gilson, né, nas suas obras sobre estética, sobre filosofia da arte. É aquela coisa, se você não consegue alcançar, você despreza. Né? É aquela ideia da raposa e as uvas. A raposa não consegue alcançar as uvas, então ela despreza as uvas. Então isso é o filistinismo. O filistinismo é esse desprezo pela alta cultura, desprezo por não conseguir alcançar, então se despreza. Um tipo de inveja, de desdenha daquilo que não consegue. Né? Por exemplo, uma pessoa que desdenha de uma outra que gosta de livros de alta cultura, de ler os grandes clássicos, de buscar esse conhecimento. Quer dizer, a simples busca por um conhecimento maior, por um conhecimento mais erudito, tentar se aproximar mais do quadrante 1, do quadrante 2, gera naquela pessoa que está no quadrante 3, na subcultura de elite, um sentimento de inveja. Essa pessoa desdenha daquela que não quer pertencer ao quadrante 3. Ela quer subir, ela quer se elevar, ela quer buscar obras de arte mais relevantes para sua vida, conhecimentos superiores. Né? Então também isso é muito comum. Né? Quem não conhece alguém, né, às vezes dentro da nossa própria família, nós temos. Né? Uma pessoa que entra na sua casa e fala: para que tanto livro? Né? Por que, que você tem uma biblioteca? Por que, né, você gasta dinheiro com isso? Né? Então, quer dizer, é um tipo de pergunta idiota e é um tipo, né, um exemplo. Né? Mas o filistinismo, isso é de uma forma mais rasa, mais rasteira, mas o filistinismo, ele também se apresenta de forma mais complexa, em textos pseudo-eruditos, por exemplo. Dentro das universidades, da academia, nós temos exemplos de filistinismo imensos. Né? Por exemplo, um professor, um orientador de uma pós-graduação que despreza um determinado
tema clássico, um autor clássico, por considerá-lo antiquado, né? E não, né, tentando induzir o seu aluno a ler um autor da moda contemporâneo. Né? Imagine essa situação. Isso também é um tipo de filistinismo, muito comum nas academias, aí nas universidades. Outro ponto interessante da subcultura de elite, do quadrante 3, acontece muito nas artes e acontece também na arquitetura, que é o anacronismo e o anatopismo. São dois termos que vêm da história, da teoria da história. Lembrando que isso não quer dizer que se você trabalha com uma arquitetura clássica, classicista, medievalista, por exemplo, com uma inspiração tradicional, você esteja cometendo algum desses, digamos, pecados da historiografia, né? Análogos aqui da historiografia. Mas é importante observar por quê. Tanto o anacronismo quanto o anatopismo podem levar a ideia, né, e levam muitas vezes ao kit, pastiche. Então aqui é mais um termo importante para se observar. Isso também pode acontecer na literatura, na moda, né? Enfim, numa série de bens culturais. O que seria o anacronismo? Então vou pegar a referência da história, da teoria da história, mas que pode, por analogia, ser entendida no campo das artes visuais, por exemplo. Um exemplo seria interpretar edifícios históricos ou obras de artes históricas com base nos padrões estéticos e funcionais contemporâneos, desconsiderando as intenções e as necessidades que motivaram suas construções na época. Por exemplo, construir uma casa luso-brasileira, colonial, né, da época colonial brasileira, um termo aí discutido, né, se é colônia ou não, mas e replicar essa casa exatamente igual nos dias de hoje, muito próximo. Seria um tipo de anacronismo. Né? Então, quer dizer, não é apenas uma questão de estilo, mas é entender que aquela casa pertence àquele período histórico e nós vivemos em outro momento histórico, com outras tecnologias, outras percepções de conforto, não é? Enfim, mas nada impede que as soluções do passado sejam utilizadas nos dias de hoje. Né? Não se trata disso, que é inclusive uma base aí da arquitetura tradicional e tal. Mas muitas vezes o que nós vemos é o que? Uma réplica, uma cópia, uma réplica, aí sim nós entramos num problema de pastiche, né? De você replicar exatamente igual como era no passado, e o passado pertence ao passado. Né? Então, é necessário muito mais aprofundamento, estudo de análise sobre estilo, sobre arquitetura clássica, arquitetura tradicional, para então pensar numa construção contemporânea. O anatopismo. O anatopismo é um erro de localização espacial em vez de temporal. Né? O anacronismo ele é temporal e o anatopismo ele é espacial. Eles são muito parecidos, né? Tem uma ideia muito próxima. No campo das artes, o anatopismo ocorre quando estilos arquitetônicos ou técnicas construtivas, ou estilo artístico também pode ser, de uma região são erroneamente replicados em outra. Por exemplo, um escritório de arquitetura querer replicar casas dos subúrbios dos Estados Unidos no Brasil, exatamente iguais. Então fica aquela ideia de algo artificial, de algo forçado que não pertence a essa região, a nossa região. Né? O que não significa que os bons exemplos, as boas aplicações do que se faz lá fora não possam ser aplicados aqui dentro. Sim, eles precisam ser aplicados, porque a boa arquitetura, a boa arte, ela acaba se espalhando, né? Como conhecimento. Mas é a cópia é a cópia pela cópia. Né? Quer dizer, a cópia do estilo pelo estilo. Então isso é muito perigoso. Né? Então cada arquiteto, cada artista precisa verificar, fazer uma autocrítica e entender se, se esses conceitos eles se aplicam ao seu trabalho, concordem ou não, né? Quer dizer,
Isso aqui é uma base crítica, né? Conforme eu disse no início, se a pessoa concorda ou não com isso, pouco importa, né? O que importa é que são referências que existem e são fundamentos críticos. Então fica aqui, inclusive, um alerta, né? Um alerta que eu costumo conversar, né? Com colegas, com alunos, a respeito disso. Né? É uma base crítica que eu tenho, né? De discussão para justamente evitar o relativismo. Tudo é arte, tudo pode. Né? Então nós temos aqui argumentos racionais para fazer uma determinada crítica. Olha, esse seu trabalho não está interessante nesse local por causa disso, 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 né? Ou a sua pintura não está tem algum problema aí que eu não entendo conceitualmente. Então nós temos uma base aqui muito bem elaborada e estruturada. E o quarto quadrante é a subcultura de massa. Tem o que? A forma simples e um conteúdo simples. É o aspecto mais decadente, rústico e ignorante, sem cultura, sem formação e percepção metafísica, instintos básicos e animalescos, ou seja, é aquele tipo de manifestação artística, musical, mais rasteira, que trabalha com instintos animalescos, aquela música de caráter pornográfico, sexual, de baixo calão, letras de baixo calão, danças vulgares, né, apelativas, porque é um tipo de manifestação que vai apelar para aquilo que de vergonhoso, para aquilo que é indecente, para aquilo que rebaixa a condição humana. Então muitos vão dizer que, e daí? Né? Tudo é arte, tudo pode, criticar isso seria preconceito, né? Quer dizer, uma série de contra-argumentos podem existir de forma a coagir aquele que critica. Mas aqui está dado uma série de referências para uma autopercepção. Né? É possível, então, fazer uma crítica através disso. Ah, essa manifestação da subcultura de massa, que também pode ser vista na 3, por determinados aspectos, existe uma falta de percepção metafísica de algo além, né? É algo rasteiro, um consumo animalesco. Então há uma negação completa, né, de um sentido mais evoluído de ser humano, né, de buscar um crescimento, né, de ficar ali aquele aspecto culminante. Né? E a indústria cultural em geral, ela deita e rola, porque ela ganha uma boa parte dessa indústria milionária, ela se alimenta justamente dessa subcultura de massa, que é o que mais vende, é aquilo que nós vemos em grandes festas por aí. Pode significar também um desprezo pela alta cultura, um desprezo que pode ser intencional ou um desprezo por ignorância natural, né? Uma pessoa que não teve ali um acesso pela sua família, pelo seu grupo social, pelos seus vizinhos ali diretos, ela nunca pode ter tido uma oportunidade de conhecer a herança erudita. A herança popular 2, a herança erudita ali no quadrante 1. Mas se ela vem a conhecer, ela pode ir subindo. Né? Porque a partir do momento que ela conhece, ela pode fazer uma opção na vida dela. Opa, vou sair daqui e vou subir para formas mais complexas, mais eruditas. Né? Ela vai movimentando dentro do quadrante. Mas ela também pode desprezar isso tudo, né, num tipo de filistinismo de subcultura de massa. Né? Ela entende que aquilo é uma, uma manifestação que não é para ela, que ela gosta realmente é daquela baixaria mesmo cultural. Aí não há o que se fazer, não adianta. Não exige esforço, né? Ou seja, se no primeiro quadrante da herança erudita e da forma complexa exige-se um esforço motivacional, intelectual, nem tanto financeiro às vezes, né?
bons livros costumam ser baratos, né? Muitos são baratos, clássicos, por exemplo. Mas ela exige também um esforço espiritual, né? Esse esforço de escolha do tempo. E a subcultura de massa está aí. Né? Ela está aí nos botecos da esquina, nas festinhas, né, nos pancadões da vida. Então ela está aí. É só se julgar no mundo. Né? É só descer a escada abaixo. Né? Agora, para subir a escada é mais difícil. Então, o senso estético destruído pela baixaria da mídia. Os reality shows e as mídias de fofoca, por exemplo. Né? Que é coisa mais subcultura de massa do que um reality show da televisão. Né? E essas mídias de fofoca é algo extremamente desprezível, rasteiro, mas que dá dinheiro. Né? Quem está ali dentro está ganhando dinheiro, mas ganhando dinheiro fazendo, então, um tipo de serviço extremamente subcultural. Então, nesse sentido, nós vamos ter também aquelas pessoas que podem dizer que Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Punk Pancadão e a Beyoncé estão todos no mesmo nível. Né? O relativismo cultural ele ataca aí. Tudo é arte, tudo pode. Então nada é arte. Né? Se tudo é arte, nada é arte. E quem falar contra é preconceituoso. Então é, da mesma forma, um discurso que não exige esforço. A pessoa não quer aprender. Né? Ela não quer aprender, então acusa aquele, né, num filistinismo, ela acusa aquele que está em um exercício crítico, ele não precisa estar certo, mas ele está num exercício crítico, ele acusa essas pessoas de preconceito. Né? Um preconceito, muitas vezes, ali, né, com todos os subterfúgios ideológicos, então a pessoa tem um preconceito de classe, de cor, de etnia, disso, daquilo, tal, 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 para justificar esse filistinismo, para justificar o seu relativismo cultural. Né? Então, quer dizer, Beethoven, Mozart, né? Dante Alighieri, a Ilíada e a Odisseia de Homero estão no mesmo nível do funk pancadão. Tudo é arte, tudo pode, tudo é igual, e quem achar ruim é preconceituoso. Então, não dá, né? Quer dizer, não exige esforço isso. Né? É simplesmente perder tempo. Né? Então, essa aqui é a nossa subcultura de massa, o quarto quadrante, aquele que fica na parte mais baixa. Monir Nasser também nos coloca uma zona cinzenta. Alguns princípios são difíceis de definir em qual quadrante se encaixa, mais ou menos. Né? Então, é claro, né, alguma coisa pode ficar fora disso, pode ficar numa zona cinzenta entre um e outro, né? Sei lá, uma determinada categoria artística, um determinado artista, que é difícil de se definir. Né? Claro, tudo isso aqui é uma base, um esquema crítico, é um esquema de bens culturais que nos ajuda a perceber que não existe relativismo cultural. Existe realmente uma alta cultura, existe uma baixa cultura. Por mais que teóricos ali do século XX tentem desconstruir essa ideia. Né? São argumentos aqui que são colocados por autores de grande envergadura, como T.S. Eliot, Dawson, né? o Etienne Gilson, por exemplo. E o relativismo cultural na forma antropológica, né? Considerar todos os quadrantes como equivalentes, pois as estruturas e superestruturas, né, da linguagem marxista criam uma hierarquia opressora e preconceituosa, isso que eu falei. Né? O exercício da crítica se torna uma atitude opressora e preconceituosa, o que é uma grande bobagem. Né?